E voltamos com o programa Pauta Especial. Eu estou conversando com o ambientalista Alder Flores. O nosso assunto é: os municípios alagoanos realmente estão cumprindo a política de resíduos sólidos do governo federal? A gente já, nesse primeiro bloco, já disse praticamente tudo, né? A política de resíduos sólidos é benéfica à população, mas o cumprimento dela é muito difícil, né? Apareceu como solução para dar, claro, tratamento adequado ao lixo e a possibilidade de consórcio para aqueles que não tinham possibilidade de se fazer. Mas só já é séria candidata a ter a região metropolitana consolidada ali, dependendo dos convênios e contratos. Que outras áreas poderiam, especificamente, se candidatarem a um consórcio e terem isso como equilíbrio ambiental e também equilíbrio financeiro, que precisa pensar em tudo? Veja bem, eu, na minha opinião pessoal e técnica, eu vejo o seguinte: Maceió só resolveu o seu problema porque ele teve uma concessão pública, onde a empresa privada foi quem implantou o aterro sanitário, quem implantou, quem opera, quem encerrou o lixão, quem recuperou o lixão, que está monitorando o lixão, porque um aterro sanitário é uma indústria. Desde a sua balança até a disposição da célula, é tudo controlado, é tudo quantificado, é tudo monitorado, tá certo? Eu vejo o esforço do governo do estado em formar esses consórcios. Muitos municípios aderiram ao consórcio, né? Intermunicipal, com a visão de atender o chamamento do governo federal e do governo estadual. A gente vê que a coisa ela evolui, mas não evolui com a celeridade que a lei estabelece. É muito difícil para alguns municípios, na atual crise econômica que os municípios se encontram, de você instrumentalizar essa questão. Existe um plano de gerenciamento de resíduos municipais, intermunicipal, do estado como todo, a elaboração dos planos de resíduo, né? O aterro sanitário, independentemente de onde ele seja implantado, ele precisa de técnicos capacitados para fazer o seu devido operação, desde o chão, desde a massa, desde a cela do lixo, onde você fica ali no chão do lixo, onde o caminhão deposita, porque tudo ali tem um controle, tudo aquilo ali é mapeado, o tempo que o caminhão descarrega o lixo, a fiscalização daquele lixo, o aterramento, a compactação, a cobertura, o dreno de gás, o dreno de chorume, o monitoramento do lençol freático, do lençol subterrâneo, o monitoramento geotécnico, a emissão de odores, a emissão de gás, as análises laboratoriais. Tudo isso requer mão de obra especializada. E nos municípios nós não vemos isso. Temos essa mão de obra especializada no Brasil? No Brasil tem, sim, claro que tem. Agora é preciso, isso tem custo. Além do mais, que se vê a distância entre o centro gerador de massa de resíduos, centro de massa, e onde vai ficar aquele aterro sanitário. Ora, se muitos municípios hoje não conseguem pagar a sua coleta dentro da sua área urbana... Em lixão, imagina você coletar um lixo que, vamos supor, que seja gerado ao município, tirar a 50 quilômetros do aterro sanitário. Esses custos? Municípios têm dificuldade de até ter o caminhão próprio. Até ter o caminhão. Então, eu vejo aqui uma situação muito complicada nesse sentido, em que pese os esforços do nosso governo em resolver essa questão. A discussão nacional, de onde originou a lei federal, ela discutiu isso na sua base, discutiu isso com os municípios? Eu acho que provavelmente as discussões foram muito embrionárias, tá certo? Muito singulares sobre esse assunto. A gente vê deficiências nesses municípios. Olha só, nem todos os municípios estão instrumentalizados para a sua gestão ambiental. Nem todo município tem órgão de meio ambiente e pessoal qualificado para cuidar do seu ambiente local. Você imagina você ter um aterro sanitário no local X, tá certo? No Alto Sertão, que precise de pessoas qualificadas. Como eu disse, o aterro sanitário é uma indústria. Se entrar um copo descartável na balança, você pesa. E ele tem que ter uma destinação final adequadamente correta, tá certo? O governo federal poderia subsidiar, entrar com a cota, repassar dinheiro para esses consórcios, para que os municípios tenham a capacidade de cumprir com a lei? Se tem, mas são exigências demais.
Entendeu, Miguel? A gente vê, eu tive a oportunidade de discutir lá em Brasília com alguns órgãos, e são muitas exigências, é um termo de referência muito complexo. Parece que eles ficam lá em Brasília, os tecnocratas, e às vezes não sabem a realidade realidade dos municípios, né? E fica apegado a uma tabela que você, se não botar o 0,01 centavo, não passa. Entendeu? Há uma tabela, uma coisa muito complicada, é um negócio muito complicado. Se um país que não cumpre, né, regularmente com a saúde pública, imagina. Não temos médicos, não temos hospitais, imaginar uma situação complexa como essa, e fora de quebrar a cortina, o tabu e o costume de jogar o lixo no quintal de casa. Quintal. Eu vejo que o aterro sanitário, sim, é uma obra de engenharia barata, não mais cara, né, certo? Mas existem alguns outros municípios que estão evoluindo nessa questão. São Paulo, por exemplo, um aterro sanitário tem que ter uma área considerável. Eu tenho que ter uma área grande para implantar uma célula sanitária. E o tempo vida de útil de um aterro sanitário está estimado entre 10, 15 e 20 anos. Ora, a tecnologia está evoluindo hoje em dia, vocês estão fazendo... Tem empresas aí no mundo que já pega todo o lixo da cidade, bota dentro de uma unidade de incineração e vai transformar aquilo em gás, em combustível, tá certo? Então é preciso que as pessoas saibam que a questão da incineração foi muito discutida no passado pela sua não eficiência, mas hoje em dia há uma mudança, né, desse paradigma, a tecnologia evoluiu, e nós vemos aí unidades de aproveitamento de lixo para transformar o gás metanol, o lixo todo da cidade. Agora, essa discussão, essas novas tecnologias, elas quebram o paradigma da implantação dos aterros, elas são mais viáveis do que a planta original da solução do problema? Olha só, em primeiro lugar, em controle ambiental, sim, tá certo? As tecnologias que estão apresentando aí, elas são mais eficientes do que aterro sanitário. Outra coisa mais, é preciso ver que aterro sanitário requer grandes áreas para você implantar. Tivemos uma dificuldade enorme de implantar uma área aqui para implantar o aterro sanitário de Maceió. Uma discussão longa, né? Longa, não foi fácil, né? Lá na área AS10, lá nas proximidades do Benedito Bentes. E o aterro sanitário, existe uma norma da ABNT que não permite, num raio de 500 metros do centro de massa da célula, a implantação de nenhum aglomerado urbano. Aglomerado urbano não é um conjunto residencial, é um aglomerado que se aglomere pessoas. A lei, a ABNT não permite e remete essa decisão para o órgão ambiental de controle, que ele pode aumentar ou diminuir essa distância. Isso já foi um regramento para que depois toda a indústria ela não opera 100%, tecnologicamente falando. Sempre é uma balança. E nessa balança pode ocorrer uma desconformidade ambiental, por exemplo, com relação a cheiro. Se eu não tiver uma boa operação de recobrimento da massa de lixo, eu vou gerar cheiro. Aí a comunidade mais próxima vai reclamar, se tiver uma distância menor do que a lei permite. É como se fosse margem de pesquisa, né? Exatamente, entendeu? Aí já começa um problema. E de se levar em consideração que as cidades estão crescendo. Os programas Minha Casa Minha Vida não se plantam na área próxima dos centros urbanos, é um pouco mais distante. E o governo federal vai liberar agora não sei quantos recursos, milhões de reais, para implantar a obra do Minha Casa Minha Vida. Então é preciso que isso seja avaliado. Eu vejo a gente que anda por aí viajando e tem contatos com outros órgãos, com outras pessoas que militam na área, vê justamente e na Europa principalmente, né? Você vê a evolução justamente por causa dessa questão. Por falta de espaço. Por falta de espaço. A Alemanha, há 60 anos, já não pratica mais o aterro. Exato. 60 anos. Exatamente. Tem situações que, além do mais, eu não estou aqui defendendo essa ou aquela tecnologia. O interesse é que haja o controle e a eliminação dentro do regramento jurídico e ambiental para não causar danos ao meio ambiente e ao ser humano, que é o ser que deve ser mais protegido no meio ambiente, é o ser humano. Tá certo? Então, principalmente o ser humano que deve ter a maior proteção, porque o crime de poluição ele é agravado quando eu atingo a saúde pública. Aí eu agravei o crime de poluição. Então, se a lei disse isso, porque você, eu, somos o principal autor do meio ambiente. Concorda? A lei é muito clara. Então é preciso que haja o EVAN, haja discussões sobre novas tecnologias para a destinação
ou reaproveitamento adequado do lixo urbano, porque em outros países se implanta, em São Paulo está se implantando várias outras tecnologias de tratamento de resíduo e reaproveitamento. E é preciso que haja uma evolução em nosso estado, que haja discussões técnicas, que chame esses outros órgãos para discutir conosco aqui a experiência, que venha empresas que trabalham dessa forma aqui para o nosso estado para mostrar como é que funciona lá, que tecnologia é essa, para que se possa tomar um norte mais definitivo. A lei brasileira não estabelece que tecnologia deve ser adequada. Ela estabelece que deve ter dado a destinação final adequada ao resíduo. Pela complexidade do problema, pelo tempo hábil, né, de consolidação dessa mudança a partir da Lei de Resíduos Sólidos, o Estado de Alagoas, vamos pensar maior, o Brasil, terá condições de cumprir essa lei? Pouco provável. Nesse prazo estabelecido, acho pouco provável. Se fala muito que porque a Europa implanta a coleta seletiva, as pessoas vão levar no ponto de seletividade. Isso é uma questão de educação. E é uma questão de educação. A Europa passou pelo menos 12 anos para implantar a coleta seletiva. Pelo menos 12. Que vem martelando. E há alguns benefícios. Depois dos benefícios, foi que as pessoas têm um outro nível cultural também, né, Miguel? Lixo dá lucro? Sempre deu. Sabendo reaproveitar, sabendo trabalhar adequadamente. Você não precisa. Você pode aqui no Recife. Aqui em Maceió tem poucas, mas você vai aqui no vizinho estado de Pernambuco, aqui você vê muitas empresas que trabalham unicamente com reaproveitamento de lixo. Tá? O lixo seletivo. Tem empresas que têm caminhões e caminhões. A maioria dos resíduos sólidos aqui do nosso estado, que são das nossas cooperativas, com raríssimas exceções, elas vão todas para Recife. Lá tem indústrias que reaproveitam o plástico, o papel, o papelão, a lata. Aqui não tem ainda, mas no Recife tem. Então, falta vontade política. Se tem indústria, porque tem lucro. Nenhum industrial vai para um lugar que não tenha lucro. Muito obrigado pela entrevista. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.